Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Conta Comigo. É com muita alegria, muita satisfação que a gente vem com mais um episódio recheado de informação, recheado de coisa boa, de conhecimento, de informação, de resultado e de história que inspira, história que gera resultado e sucesso. Mais um programa que vai ao ar, um trabalho de várias mãos e que vai entregar muito resultado para você. E hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios do podcast Conta Comigo, ele, que é diretor comercial da Unidentes, uma das operadoras odontológicas que mais cresce no Brasil e no Nordeste, com mais de 15 anos de experiência em vendas. Ele que é casado com a Raíssa Georgiana e papai do Arthur, que adora viajar, futebol e pagode. Que combinação, hein? Também é apresentador do programa Gente e Gestão, que vai ao ar toda terça-feira, às 20h30. Ou seja, tu vai desligar aqui e vai sintonizar lá na TV Norte Paraibana, às 20h30, afiliada à Rede TV, onde entrevistas líderes, especialistas em negócio, RH e inovação. Então, o programa tá lindo, eu tenho acompanhado todo o programa que vai ao ar e você não pode perder. Então, eu estou recebendo aqui nada mais e nada menos do que Rafael Macedo, esse craque. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, meu amigo. Obrigado você pelo convite. É uma honra participar. Eu venho acompanhando o crescimento de vocês aqui. É uma honra ser convidado para a gente bater um papo hoje aqui. Coisa boa, Rafael. Sabe que você foi muito esperado, tudo tem seu tempo e eu jamais poderia pensar num projeto como esse sem estar com o Rafael aqui, que é um amigo de longas datas. Nascemos e se criamos no mesmo bairro ali, Rangel, Cristo, né, Rafael? Temos um ciclo de amizade. E hoje, parceiro nosso, parceiro de negócio, parceiro estratégico. É sempre uma alegria estar te recebendo aqui, irmão, porque você tem uma história boa para contar e a tua trajetória inspira, né, Rafael? Fala um pouquinho, eu queria que você falasse primeiro quem é Rafael Macedo, para quem não conhece, pudesse conhecer mais um pouquinho sobre sua história. Sempre é difícil a gente falar Vamos da tomar gente, café. né? Cafezinho sempre é bem-vindo. Sempre é difícil a gente falar da gente, pessoal, mas sou Rafael Macedo, sou paraibano, sou nascido aqui em João Pessoa. Tem uma história sendo construída aqui no nosso estado. Hoje sou especialista em vendas, tanto em vendas empresariais como em vendas digitais. E faço por onde sempre está levando a marca da empresa que eu trabalho hoje, que é a Unidentes. Acho que todo mundo que conhece a gente sabe que eu trabalho na Unidentes. Então faço questão de vestir uma camisa. É uma empresa que me abraçou minha família. Minha mãe é a vendedora mais antiga da Unidentes. A Unidentes tem 24 anos. Minha mãe tem 24 anos na empresa. Hoje trabalha minha mãe, trabalha meu irmão. Eu entrei lá em 2011, vai fazer 14 anos agora, dia 2 de junho. Então, quando eu entrei para fazer um cadastro de uns guias. Nunca quis ir para o comercial. Entrei para fazer uns cadastros de uns guias. Me contrataram para 6 meses. Em 3 meses eu acabei e fui demitido. Foi muito rápido na hora do processo lá. Então, eu fui demitido. Quando deu 15 dias, me chamaram novamente. Aí fiquei lá no faturamento, no cadastro, faturamento, e desde 2017 eu estou no comercial. Então foi onde eu me encontrei, comecei a fazer publicidade e propaganda em 2016 na Uniesp, na época IESP. Tive uma reunião essa semana com os reitores de lá e com os professores do curso de publicidade. Eu não conseguia chamar de Uniesp, para mim é IESP, porque eu entrei era IESP. Então eu tive a reunião. Ninguém muda, né? Pessoal, não, Uniesp ou é IESP, IESP, toda hora, porque na cabeça da pessoa. Então, quando eu comecei a fazer publicidade, eu me encontrei nesse segmento de venda, eu sempre estou estudando para ter melhores resultados. A gente sabe que hoje estudar é totalmente importante, conhecer o mercado, ver o que está sendo feito aqui e fora. Então, eu sou uma pessoa que me dedico muito. Sou casado com Raíssa, meu amor, está nos assistindo, eu tenho certeza. Papai de Arthur. Arthur é o orgulho da gente, um menino totalmente do bem, feliz. 4 aninhos, acabou de fazer dia 12. Nada melhor do que você ter uma família para lhe motivar, né? Acordar todo hoje de manhã, ele acordou, papai, te amo. Você sai de casa para trabalhar, para vir para o podcast, para qualquer coisa, sai mais motivado. Então, esse sou eu, uma pessoa que se dedica, que veste a camisa, que sabe a importância do trabalho, sabe a importância do network, sabe a importância de se relacionar, sabe a importância de abrir a mão para quem está precisando. Então, esse é um pouquinho de Rafael Macedo. Coisa boa. E assim como um amigão meu que eu tenho,
tá? Já vai ficar o convite aqui no ar. Em breve ele vai estar aqui com a gente no podcast Conta Comigo, que é o Renato da Softcom. Meu irmão, seja bem-vindo. Em breve a nossa equipe vai estar entrando em contato com você. Você vai estar aqui com a gente. Eu não tenho dúvida que você não vai negar esse convite. E o Renato da Softcom, ele casou. Não, não é mais Renato, é Renato Softcom. E Rafael tá desse mesmo jeito aí. É Rafael Dentes, né, O Rafael? gordinho da Unidense. Eu comecei a fazer mexão, tava mais gordinho e ele terno, gravata. Todo canto que eu chegava, fazia. Eita, ó, o gordinho da Unidense, ó, o gordinho da Unidense. Passei muito tempo. Quando eu chegava, o pessoal fazia o gordinho da Unidense. Que eu já fui me acostumando. Às vezes eu fico, amor, se eu emagrecer mais um pouquinho, eu vou perder minha Perder a identidade. identidade, é. Então, é uma desculpa para poder vir aqui para Pereira comer um churrasquinho. Ela fica, e a dieta, amor? Não, amor, eu não posso perder muito a minha identidade, porque todo mundo chama do gordinho da Unidense, né? Coisa boa. Pereira Churrascaria, que é parceiro nosso, é cliente nosso na Impacto Soluções Contábeis. É uma referência em restaurante, em churrascaria, né? Somos clientes, né, Rafael? É maravilhoso. Você que não conhece, vai lá. Conhece Pereira Churrascaria, fica aqui por trás do Shopping Tambiá, no Roja. Um local aconchegante. Durante o dia tem churrascaria. Comida boa, preço bom. Pra gente que trabalha aqui pela região do centro, é difícil de encontrar bons restaurantes. Quem não conhece Pereira é um lugar ótimo para almoçar. Top. Tem uma parmegiana lá, R$ 22, R$ 25. Fantástico. Você precisa conhecer Pereira Churrascaria, né? Exatamente. E aí, Rafael, fala um pouquinho. Você não tem mais identidade. A sua identidade é Rafael da Unidense. Como foi? Foi seu primeiro emprego? Fala um pouquinho dessa entrada. Você entrou, foi demitido, voltou. Sua família inteira já está envolvida dentro da raiz da Unidense. Foi seu primeiro emprego lá e até hoje? Não foi o primeiro período. Quando eu terminei o ensino médio, eu passei no concurso do IBGE para recenseador. Aí eu fiz um trabalho de, acho que era um trabalho curto, eram 3 meses. Eram 30 dias, renovando por mais 30, renovando por mais 30. Aí eu passei no concurso, que a gente começou a fazer o trabalho, enquanto todo mundo queria ir para os bairros mais nobres, não sei o que, eu ficava imaginando. A gente no IBGE passava no concurso e ganhava por casa visitada e por pessoas dentro da casa. Eu fiz, rapaz, se eu for para uma comunidade, dentro de uma casa tem 5, 6 pessoas. Eu vou E para uma colada na outra. uma colada na outra. Meus amigos Churinho, não, eu quero aqui é o Cristo, eu quero o Bessa, eu quero o Manaíra. Quando chegava no final da semana, não conseguia entrar nas casas, não conseguia contato. E qual foi o primeiro lugar que eu fui? Comunidade Nossa Senhora, acho que é Nossa Senhora Nazaré, ali perto, entre funcionários 2 e 4. Eu fui para dentro da comunidade. Eu chegava em casa que tinha 8, 9, 10 pessoas. Eu ganhava por quantidade de gente dentro de casa. Então, para mim, foi a melhor experiência que eu tive. Rafael, a transformação que foi sua como ser humano, de chegar e vivenciar na pele aquele ambiente, aquela casa, muitas vezes num momento e um ambiente de miséria, né? Mas por incrível que pareça, um ambiente mais humilde, mas eu batia na porta. Você quer uma água, você quer um Era bem café, tratado. você quer um sorvete. O pessoal sabia do que era o trabalho e oferecia. Quando eu terminei as comunidades que o pessoal não estava conseguindo nos outros bairros, eu fui fazer Cabo Branco, eu fui fazer Manaíra. O pessoal não abria a porta, você queria responder o questionário pelo interfone. E você estava lá com Crachá. crachá do IBGE, o colete do IBGE, a maquininha do IBGE. E pelo contrário, a minha experiência dentro das comunidades foi muito melhor. A gente chegava lá, eu cheguei aí para dentro da comunidade, o pessoal fazia, fulano só chega do trabalho 9 horas da noite. Eu fui para dentro da comunidade 10 horas da noite. Eu queria ganhar mais dinheiro, eu com 20 anos. Tinha oportunidade de ganhar mais, quanto mais vocês fizessem. Quando você pegava um relatório de amostragem, por exemplo, pagava R$ 2,65 por pessoa. Eu cheguei a pegar no relatório de noite, uma vez, um relatório de amostragem com 13 pessoas dentro de uma casa. Então, desculpa. Então, eu fazia, não, para mim não tem vantagem. Tanto é que quando saiu de lá, a comunidade Nossa Senhora Nazaré era dividida em duas partes. Nossa Senhora Nazaré era dividida em duas partes, Nossa Senhora Nazaré. Dividida em duas partes. Eu fiz o primeiro setor, o recenseador que tinha pegado a segunda parte tinha desistido, eu fui para dentro da segunda parte também e terminei toda a comunidade. Então, para mim foi uma experiência muito bacana, porque eu sempre gostei de conhecer pessoas, escutar histórias. E você sentar numa casa com um senhorzinho que lhe contava a história de como ele chegou, de como ele veio do interior. Minha pergunta era: o senhor mora aqui? Quantas pessoas moram na casa? Tem saneamento básico? Pá, pá, pá. O pessoal sentava e começava a conversar, eu escutava, porque eu sempre gostei de escutar as pessoas. Eu sempre gostei de escutar a história. Eu acho que todo mundo tem algo a compartilhar. Então eu sentava, escutava, ele começava, filho, eu sou do interior tal, eu vim pra cá, a gente passou dificuldade, não tenho onde morar, consegui construir minha casinha, hoje eu tenho uma TV, tenho uma motinha pra andar, tenho uma TV parabólica na época, foi o quê? 2010, foi o censo de 2010.
Então, para mim, foi uma experiência muito bacana que eu acho que também ajudou no meu crescimento pessoal. Por quê? Porque eu fui vendo o pessoal, eu não quero fazer determinado setor. E para mim, eu acho que todo mundo é igual. Eu sempre tive muito essa visão. A gente vem de um bairro de origem mais humilde. Eu costumo sempre brincar quando eu encontro meus amigos do Rangel que estão bem, que é o Rangel venceu. Sempre quando eu tenho a oportunidade de dizer, ó, o Rangel venceu. Por quê? Porque é muito importante você lembrar sempre de onde você veio. Isso. Então, essa experiência que eu tive no IBGE, para mim, foi muito bacana para ajudar na formação do meu caráter, de entender que, para mim, até hoje eu tenho essa visão que todo mundo é igual, pode ser quem for. Que chegue para conversar comigo, eu vou ter a mesma minha atenção. Pode ser o dono da maior empresa aqui, como pode ser a pessoa que às vezes está limpando a rua, que chega, puxa sua atenção. Então, isso ajuda muito na hora de você crescer como pessoa, sabe? Então, para mim, foram 3 meses intensos. Eu trabalhei todos os dias. Eu ia sábado, ia domingo. Quando eu comecei pensando em ganhar dinheiro mesmo. Porque era uma oportunidade. Primeiro concurso que eu tinha passado. E pronto, para mim vai ser ótimo aqui. Ô, Rafa, e eu estava conversando um pouco com você que essa geração que está vindo aí, que é a geração Z, jamais vai viver o que você está vivendo. 14 anos na mesma empresa, uma empresa que já se transformou na essência da sua família, não é isso, meu irmão? Uhum. Então, fala pra gente, como que foi essa entrada, essa trajetória? Fala um pouquinho como é isso. Fala um pouquinho também dessa geração Z, porque não passa um ano hoje. Uma geração dessa que não passa mais um ano, não se firma em uma empresa. É. Bem, eu tenho 14 anos de idade, mas eu costumo dizer a todo mundo que eu tenho os mesmos 24 que minha mãe. Porque desde que ela entrou lá dentro, a gente vem acompanhando o crescimento da empresa, o crescimento do setor comercial, as conquistas que ela teve dentro da empresa. Minha mãe sempre foi vendedora. Meu pai foi vendedor também da Unidense durante um bom tempo. Então, eu via muitas dificuldades que vendedor passava. E eu sempre fui muito comunicativo, de me relacionar, Carismático também, né? de falar com todo mundo. Então, não sei se tu já viu, tem um vídeo de Rodrigo Marques que ele faz. Olhe para aquele aluno do fundão. Ele não tira o 10, tira um 7, mas ele se comunica com todo mundo, ele faz entre todas as salas, ele está ali fazendo seu network. Eu era assim na escola. Então, eu sempre fui muito comunicativo, todo mundo fazia, rapaz, tu era para ser vendedor igual a tua mãe. E eu não queria porque eu via as coisas que minha mãe passava. E a gente A ir para pressão, a né? pressão ela trabalhava muito empresarial, de a gente ir para dentro de uma empresa e chegar lá de 4 horas da tarde, 9 horas da noite, a gente não ser atendido e ir embora sem ser atendido. E a gente via às vezes, olha, você não pode ficar aqui expulsado dentro da empresa mesmo. Hoje a questão de benefício é uma coisa mais bem aceita dentro das empresas. Mas 20 anos atrás não era. Era uma afronta, Era uma não. afronta, você está querendo vender, vai sair do meu bolso. Então era muito mais difícil para ela. A gente sabe as dificuldades que ela passava, então eu nunca queria ir para o setor de vendas. Aí quando foi 2011, eu tinha saído do IBGE, terminou meu contrato, eu estava em casa, estava fazendo geografia na UFPB, aí apareceu uma oportunidade para fazer uns cadastros de guia que não tinha falado antes. Meu irmão fez, vem para cá, a doutora tá precisando de alguém, tu quer? Ó, eu fiz, rapaz, mês de maio, o carnaval de São João de Patos está vindo aí. Eu Jovem. doido para ir para São João de Patos, 21 anos, um pouco de dinheiro, eu fiz, rapaz, eu vou fazer um extra. Aí fui para lá, entrei no cadastro. O cadastro foi para cadastrar uns guias, aí fiquei como cadastro de propostas, depois para faturamento. Quando foi 2017, saiu a convenção do comércio daqui. E como era faturamento, eu tinha muito relacionamento com todos os RHs. Todo mundo ligava para mim, eu sempre tive esse meu jeito Atendendo. brincalhão. Rafa, olha, eu tô com um problema aqui, eu traga teu problema aqui que a gente resolve. É o quê? Não, eu esqueci de tirar 3 funcionários demitidos naquele tempo, eles não eram obrigados a pagar. Então, 3 funcionários demitidos que ela não descontou, ou então 3 funcionários Era do que entrou, salário era dela. do salário, terminava às vezes saindo do salário do RH. E eu sempre fui muito flexível. Então, eu fazia, não, traz para cá que a gente resolve, não sei o quê. E Justificar aqui, vamos criar um relacionamento, né? quando saiu a convenção, eu fiz, doutor, eu conheço muita gente dos RHs. O pessoal ligava para mim e eu mesmo comecei a renegociar os contratos. Aí eu peguei e fechei algumas empresas. Cheguei a fechar algumas empresas. Só que eu não queria ir para vendas. Só que 2018 ia ser o ano que eu ia casar. Tava resistindo, hein, Rafa? Tava resistindo bravamente. Aí 2018 ia ser o ano que eu ia casar. E saiu outra convenção coletiva aqui, que foi a das administradoras, condomínios e terceirizadas. Quando saiu, o que é que ia acontecer? Como seria a forma que todo mundo achou que ia vender? Todo mundo ia de porta em porta procurar o síndico para fechar o condomínio, para ser obrigado a fechar com
com os porteiros, para ele dar o plano para os porteiros. E eu chamei Poliana, que ela hoje também foi uma pessoa que teve um crescimento gigante da Unidentis, ela é nossa gerente administrativa. Eu fiz, Poli, a gente tem um bom relacionamento com todas as administradoras. Eles vão ser obrigados a colocar o plano odontológico para dentro das empresas. O que é que a gente pode fazer? Vamos ligar para as administradoras, tu liga e eu visito. A gente chamou a doutora, olha, se a senhora for de porta em porta, aqui são 10 mil, são 1.000 apartamentos de uma pessoa, 2.000, 5.000 apartamentos de uma pessoa. Se for de porta em porta, você vai passar 2 anos e não vai fechar todos os contratos. Eu tenho um bom relacionamento com as administradoras, Poliana também. Poliana liga, eu vou lá e fecho. Ela me dá um suporte aqui no faturamento, que ela era da cobrança, e eu visito. Aí ela fez, se vocês conseguirem ser recebidos, podem ir. Aí a gente tava, eu perto de casar, tinha tido uma reunião com minha esposa, uma reunião não, a gente fui deixar na universidade, que ela fazia mestrado lá, ela fez, amor, tá muito apertado as coisas do casamento, o casamento da gente já é em outubro, em novembro, dia 1º de novembro, e a gente vai precisar adiar, porque tá muito gasto. Quando eu cheguei na Unidentes, a doutora tinha dito esse negócio dos condomínios, aí eu tive essa ideia. Na época, a gente fechou praticamente 90% dos condomínios hoje de João Pessoa são fechados com a Unidentes, porque a gente conseguiu fechar com as administradoras pelo bom relacionamento que a gente tinha. Aí, quando eu recebi uma comissão alta, eu fiz, nunca mais eu volto para o administrativo. Eu recebi uma comissão, a gente recebeu, porque eu dividi entre eu e Poliana, mas a gente recebeu, primeiro mês, a primeira comissão que a gente recebeu dava quase um ano do nosso salário, dentro do administrativo. Então, a gente fez o quê? Ou seja, vendeu. Olha só, pega esse site, hein, galera? Rafael lá atrás com a Poliana. Vendeu sem ser das vendas. Isso é muito interessante. Você que está escutando aí, pega essa visão, galera. Não necessariamente tu tem que estar nas vendas. A venda é o coração do negócio, é o que faz a catraca girar. Não Empresa precisa que, ser vendedor, não precisa estar com vendas. O seu papel vai muito mais além da função que você está. Então, empresa que não vende vender. quebra, né? Exatamente, show de bola. Então a gente teve essa visão, teve a oportunidade. A doutora Patrícia, que é a nossa CEO, ela tem essa visão de que todo mundo pode vender. Lá o pessoal faz, às vezes tu é diretor, tu não deveria vender. Mas caramba, o meu relacionamento, o meu network, o network dela, faz com que nós estamos num patamar de ser ótimos vendedores dentro da empresa. Então, muitas vezes, empresas que nunca tiveram um contrato com a Unidense, com nossos concorrentes, vieram para a gente através de network, de relacionamento. Ela conhece muita gente, eu conheço muita gente. Aí imagina se tu fica naquela visão de que só quem o gestor não pode vender. O meu setor administrativo não pode vender. Às vezes, teu setor administrativo conhece o dono de uma empresa, você chega para ele e faz, aqui você pode vender, se você ganhar, eu lhe comissiono. Que você não chegaria. Que você E não essa chegaria. pessoa seria o canal e ela venderia. E às vezes você está fechando dentro da sua empresa, você está fechando a porta para grandes contratos, porque você acha que nem todo mundo pode vender. Todo mundo tem que ser vendedor. Você pega hoje os grandes cases do Brasil, você olha, por exemplo, do G4, você olha quem são os mentores, você vê lá a Adib. Olha o perfil do Instagram de Adib, entra aí, olha, tá lá, qual é a função dele? Ele é CEO, mas a função dele lá tá lá, vendedor. Você pega Thales, você pega Alfredo, essa galera, todo mundo entendeu que todo mundo tem que ser vendedor. Quando você vai para dentro de uma mentoria, eu fiz o G4, fiz o de Growth e o de Sales. Quando a gente vai para dentro de uma mentoria com eles, a primeira coisa que ele faz, vocês têm que botar dentro da empresa o conceito que todo mundo é vendedor. A gente, quando foi. Nem que seja de si mesmo, né, Rafael? Nem que seja de si mesmo. Mas você pode, gente, às vezes faz. Ele é do administrativo. Você não vai pagar comissão a alguém? Paga a comissão ao teu funcionário dessa venda e vai trazer para cá em grandes contratos. Porque se a gente tiver essa visão de que todo mundo pode vender, que todo mundo é vendedor, a empresa cresce. A gente teve quando eu assumi voltando para a história, né? Para não atropelar, que às vezes eu tenho essa mania de atropelar e termino me perdendo. Aí quando foi 2018, tinha essa vaga de supervisor. Eu fiz, doutor, eu quero essa vaga. Ela ficou meio relutante, porque era faturamento, não era uma função fácil de alguém Geralmente é pegar. um bom vendedor que sobe, né? Vamos dizer assim. Mas eu queria uma oportunidade nessa vaga. Ela ficou um pouquinho relutante no início, mas me deu a oportunidade. E eu assumi, para ter noção, eu assumi em outubro, no dia do meu casamento, dia 1º de novembro de 2018, eu fiz o meu primeiro treinamento de vendas numa corretora que tinha aqui, que na época era Cedro. Todo mundo preparando o casamento e eu dando treinamento. Os fornecedores me ligando e eu com o telefone desligado. E eu inseguro, totalmente nervoso, tudo. Mas fui lá, apresentei e fazia parte do nosso planejamento. Porque quando eu assumi, a Unidentis tinha 20 vendedores CLT.
E todas as operadoras hoje trabalham muito com terceirizados. Então, qual era uma das minhas principais metas? Era fazer o aumento do número de vendas e aumentar o número de vendedores. Eu ficava, a gente vendia uma média de 1.800 planos por mês, e a doutora fez, olha, eu quero uma meta de 5.000 vidas. Eu ficava, meu Deus, eu vou ser demitido em 6 meses. E como é que eu vou fazer praticamente triplicar o número de vendas de Unidentes? Sem ter, porque os vendedores, eles já batiam suas metas e forneciam aquilo para a gente. E estava dentro do ótimo resultado, porque mesmo com esse número de 1.800 hoje, se a gente continuasse vendendo 1.800 vidas, a gente vendia mais do que qualquer concorrente nosso hoje na Paraíba. Eram números excelentes que fazia do crescimento da Unidentes. A Unidentes cresceu muito com eles. A Unidentes é a operadora mais jovem. Quando eu assumi, a gente estava em quarto lugar, era a quarta maior operadora, mas a gente já estava próximo de operadores que tinham 30 anos, 35 anos aqui dentro, empresas muito grandes. E como é que a gente iria fazer esse trabalho de fazer com que a gente tivesse? Foi quando a gente começou o trabalho com corretoras. Hoje a gente tem mais de 300 corretoras credenciadas com a Unidentes em todo o Brasil. Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, a gente tem corretoras de Fortaleza que vende a gente tem corretoras de São Paulo que vende a gente. Então a gente conseguiu fazer esse aumento. Inclusive, Rafa, falando sobre aquela virada de chave, muita gente termina que assume uma posição de uma diretoria e muda o seu comportamento, muda seu tratamento com as pessoas e deixa muitas vezes, por exemplo, de vender. E aí, por exemplo, um exemplo como o Rafa, é, o plano odontológico da nossa equipe é Unidentes hoje, uma referência, e foi o Rafa que vendeu, né, Rafael? Foi o Rafael que vendeu. Então, assim, mude a sua mentalidade. Se você ainda está com a mentalidade e que você assumiu uma posição de liderança, de diretoria, e que você não vai vender, e que é um vendedor que tem que vender, cuidado, porque isso é uma enrascada grande que você pode queimar, perder clientes, porque a sua imagem está relacionada à confiança. O Rafael hoje é um diretor, mas foi ele que vendeu o plano para a gente. E se transformou numa relação melhor. Hoje a nossa empresa de vendas fornece, é uma credenciada e vende também o plano odontológico Unidente, a solução do cuidado da saúde bucal Unidente. Então é isso, né, Rafael? É um ensinamento muito top que você nunca vai estar solto, vai estar vendendo, né, Eu Rafael? costumo sempre falar que todo empresário tem que ser o melhor vendedor da sua empresa e do seu produto. Hoje você veste a camisa da Impacto aqui, a gente vê em rede social, em tudo. Então você tem que ser o melhor vendedor da sua empresa. A empresa, a gente trabalha muito com corretoras. Eu bato muito na tecla, aqui, principalmente aqui na Paraíba, de que o corretor, o dono da corretora, às vezes tem muito aquela imagem de que eu sou patrão, sou empresário. Eu sento aqui atrás da mesa e vou fazer com que as pessoas vendam para mim. Mas a grande maioria das corretoras, eles trabalham com pessoas terceirizadas, gente que não é funcionário dele. Então, do jeito que ele pode passar o plano por mim, ele pode Passa passar por por outro, você, exatamente. pode passar por outro. Então, eu tenho que ser referência. Ele tem que olhar para mim e fazer: poxa, Vinícius tá na rua ali, ó. Fechou uma empresa tal. Então, eu tenho que me equiparar a ele. Eu tenho que também vender bem, porque ele vende, ele não só depende de mim para vender. Ele não está atrás de uma mesa esperando que eu traga o resultado para ele. Pô, Ele Rafa, busca atrás do resultado. você traz uma situação, eu já puxo o seguinte: o que é que vai fazer um cara como esse que está na rua, porta a porta, vender para você ou para mim? Né? O que fideliza os corretores. E vou mais além. A gente falou lá atrás sobre empresas que olhavam com maus olhos no benefício, aquela questão, e hoje é diferente. Hoje, a empresa que não tem benefícios, que não tem ambiente melhor de trabalho, que não tem, não é o salário que vai segurar. O ambiente de trabalho, a retenção de talento. Fala um pouquinho sobre isso. Não, hoje o benefício é totalmente importante. Tem muita empresa de fora chegando aqui na Paraíba com plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale refeição, vale alimentação, universidade corporativa, planejamento de Day carreira, off. day off, tudo isso aqui estão chegando no nosso estado. E as nossas empresas terminam ficando um pouco para trás. Eu uso sempre um exemplo. Quando o Matheus anunciou as vagas que ele ia abrir aqui, o Mix Matheus, teve supermercado que chegou a perder 60% do seu quadro de funcionários. A E o gente Matheus, implantando uma metodologia diferenciada, pegou o diferenciando. colaborador. Pegou o Pronto, colaborador, pronto, tirou do pronto. teu concorrente. O teu concorrente hoje tem um funcionário que você treinou e qualificou Que é durante 2, caríssimo, 3 né, anos. Rafael? E é caro, você trocar um funcionário é a pior coisa que existe. Então, hoje, a gente recentemente implantou o Caju lá na Unidentes. Do Caju para cá, a gente teve um pedido de demissão.
O turnover diminuiu. Às vezes é um benefício. Porque às vezes você que é empresário tá assistindo a gente e acha que R$ 200 não faz tanta diferença. Mas para o teu funcionário que ganha um salário mínimo, um vale-refeição, um plano odontológico, que em vez de ele ir na clínica e pagar R$ 180 numa consulta, ele vai ter aquele benefício. Um plano de saúde, que ele vai para o SUS, vai terminar se ausentando. Tendo problemas emocionais, porque às vezes está vendo o filho doente em casa e não tem como tratar. Isso aí faz muita diferença. O benefício hoje é de suma Retém, né? importância. Retém, Rafa. Eu vou dar um exemplo aqui nosso, da nossa equipe, do nosso colaborador. Uma colaboradora nossa precisou fazer um procedimento, que é a extração de um siso. Hoje é caríssimo. E com o plano odontológico ela foi lá, bem atendida, resolveu. Então, assim, isso faz a diferença. A retenção do talento está exatamente nisso. E muitas vezes não custa caro. Aproveitar aqui, Rafa, mandar um abraço para Juliana, e Mithra da Modo On, que são representantes dos cartões Caju. A gente também tem os nossos colaboradores na Impacto Soluções Contábeis, também usam o Caju, né? É Tanto ótimo. refeição, alimentação, transporte. Então é isso, você que está nos assistindo, se você não vê isso com bons olhos, comece a querer aprender mais. Porque o que vai fazer diferença no teu time, que é quem de fato entrega resultado, são os benefícios, na verdade. É um ambiente de trabalho, é um ambiente de trabalho competitivo, mas um ambiente de trabalho colaborativo que faça mover o coração do cara e dizer, poxa, eu vou sair de casa, eu vou para aquele ambiente de trabalho, tem que ser o melhor ambiente de trabalho, não é isso, Rafa? Exatamente. E outra coisa que eu digo sempre, olha o que teu concorrente está fazendo. Tu treina uma pessoa durante 1 ano, 2 anos, ele passou na tua empresa, ele aprendeu, pegou toda a expertise, aí do nada ele vê um anúncio no LinkedIn, por exemplo, que tem lá teu concorrente anunciando que ele tem um plano de saúde, que ele tem um day off, que ele tem um vale-refeição, que ele tem um plano odontológico, que realmente entrega. Então, às vezes, ele termina se candidatando para a vaga que tu perdeu e alimentou teu concorrente. E a gente teve um caso aqui, Rafael, de um colaborador que saiu da empresa e ele disse, poxa, tô saindo, muito triste, mas obrigado pela oportunidade. E eu disse, ó, foi que te fez tomar essa decisão? Eles Vinícius, uma coisa só. Para onde eu estou indo tem plano de cargo, carreira e salários. E a gente não tem, e eu falo isso com o coração aberto. A empresa não tem ainda um plano de cargo e carreira e salários bem estruturado, bem definido. Nós não temos, e está tudo certo. Conta comigo, ele vai falar sobre isso. Vai falar de empresas, megas empresas que têm e que também não têm, e aí da importância de implantar. Mas o que geralmente eu costumo dizer, quem implanta não é a inteligência artificial. Quem implanta são pessoas. São pessoas que implantam, que entregam resultado, que entregam, colaboram sobre aquilo. E é o que você está dizendo, fica ligado na concorrência. Poxa, por que eu perdi? A Pode ter gente, sido por outra coisa, mas tem um pelo um exemplo bem simples prático motivo. aqui, que eu não vou citar nomes, mas uma empresa aqui de laboratório, ela fez uma ela não, ela estava sem conseguir entender porque ela estava perdendo muito funcionário para determinado concorrente. E eles usaram até o nosso sistema para fazer uma avaliação de clima. A Unidentes fornece um sistema que ele faz a avaliação de desempenho, a avaliação de clima, e eles pediram o nosso sistema para utilizar. Fizeram a avaliação de clima e descobriram que boa parte dos funcionários estavam insatisfeitos com o número de benefícios. E no meio das perguntas, eles descobriram que o concorrente, para quem eles estavam pedindo, dava um plano de saúde. E não tinham, e eles não tinham plano de saúde. O que foi que eles fez? Terminou a avaliação de clima, apresentaram os resultados, contrataram o plano odontológico, o turnover dele diminuiu em quase 70%. E aí, quando você vai só oferecer o plano, o cara vai dizer é mais despesa. E aí, quando você entende que o colaborador que você perdeu, treinou, capacitou, saiu por conta de pouco, a diferença é muito maior, né? É verdade, é verdade. Então a gente não pode estar perdendo gente para concorrente. Isso é fato. Então escuta teu cliente, teu funcionário, escuta teu cliente, você que é vendedor, saber onde é que a gente está pecando. Eu costumo sempre falar, os feedbacks positivos são muito bons, mas é nos negativos onde a gente aprende. Então abre um canal de escuta maior. Qual um dos nossos principais diferenciais hoje? A gente escuta muito nossos funcionários e nossos clientes. O meu setor comercial, todo mundo tem acesso a mim. Então, Rafa, a gente está com isso, Rafa, a gente está com aquilo. Eu queria te dar essa ideia, eu queria te contar uma situação. Eu recebi uma proposta de um concorrente, lá tem isso, lá tem aquilo. Vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos ver o que você tem aqui, o que a gente pode melhorar. O cliente é a mesma coisa, a gente escuta muito nossos clientes, a gente faz avaliações de NPS sempre com nossos clientes, que é para saber como está o índice de satisfação deles. A gente sempre está fazendo visitas a RHs, porque não acha que às vezes o dono está muito satisfeito, mas o dono não sabe dos problemas. Quem sabe dos problemas é o RH, que é onde eles vão lá desabafar, contar os problemas. Teve um problema no meu plano de saúde, meu vale-refeição não estava passando, eu não consegui marcar uma consulta no plano odontológico. É o RH quem é um filtro.
Então é sempre importante você escutá-los. Então, isso para a gente, como crescer como empresa, é importante ter um setor de escuta muito ativo, Vinícius. Rafa, toma um cafezinho, que eu tomo muito café. Eu sou apaixonado por café. Eu acho que se as coisas melhorarem, eu vou abrir uma empresa de café, alguma coisa de Cafeteria em café. João Pessoa tá virando febre, né? Verdade, O verdade. pessoal de João Pessoa tá começando a ter o hábito de ir para cafeteria, É, que aqui não tinha muito. Você vai para Recife, a cada esquina tem uma cafeteria e todas as cafeterias e se lotadas. torna um ambiente de trabalho, de É. negócio, né, Rafael? Mas vamos lá, me conta que doidice foi essa? Eu sou nordestino, né? Não adianta falar diferente. Que danado foi isso, o cara que saiu do administrativo, faturamento, foi parar numa diretoria comercial de uma instituição que é referência hoje em plano odontológico e apresentando um programa de TV. Tem nada a ver, né? Comercial, meu programa é Gente e Gestão. Mas que nem eu disse no começo, Vinícius, eu sempre gostei muito de pessoas. Escutar conversas, tudo. E ter esse lado humano dentro de mim me fez crescer muito dentro da empresa. Então, como a gente estava falando, virei supervisor comercial. 2020, na pandemia, no auge da pandemia, eu fui promovido a gerente comercial, pois a gente conseguiu estruturar todo o nosso setor de vendas digitais. O mercado fechou, se eu não me engano, no dia 22 de março de Porque 2020. antigamente era no papel, né? Você Era no preenchia o papel. papel e ia, né? Tinha que E fazer o hoje é tudo contrato. digital, né? Dia 22 de março, o nosso setor comercial fechou. Não nosso setor comercial, né? O mundo fechou. Mas o Brasil foi decretado o estado do Calamidade, né? o lockdown dia Lockdown, 20, dia isso. 22, foi quando tudo fechou. Dia 1º de abril, a gente lançou a plataforma digital. Por sorte, a gente já estava montando. Se a gente não tivesse montado, a gente ia ficar para trás. Só que, mesmo com a plataforma digital, o mundo estava muito sem saber o que fazer. Então, a gente precisava ter o crescimento. E em abril, a gente vendeu 237 planos durante todo o mês de abril. Quando foi maio, que as coisas ainda estavam fechadas, a gente sentou, teve uma reunião de planejamento. A gente precisa, tá todo mundo em casa. A gente não vai encontrar ninguém na rua. A gente contratou uma agência, que é a 4P de Natália Vieira, na época, para fazer nosso tráfego pago. A gente contratou 3 vendedores para fazer o atendimento dos nossos leads. E a gente foi para a TV, para o programa de Samuca na época, na TV Correio. Foi quando a gente se reinventou, que até hoje, tudo que a gente fez na pandemia, a gente cresceu muito na pandemia. Para a Unidentes, a pandemia, falando assim, em crescimento empresarial, comercial, foi muito boa. A pandemia não foi boa para ninguém, tá, gente? Para não cortarem isso aqui depois, mas o crescimento que a gente teve na pandemia foi muito bom. A gente foi para a TV, no mês de maio, a gente foi para Samuca, começou o tráfego pago, começou a fazer propaganda. Quando foi no mês de maio, a gente vendeu 1.500 planos no meio da pandemia. Em junho, a gente vendeu 3.500 planos. Em julho, pela primeira vez na história da Unidense, no meio de uma pandemia, a gente vendeu 5.000 planos no mês. Era a meta que eu fui desafiado a fazer em 2018, que a gente não sabia como ia bater. Em julho, a gente conseguiu bater. Quando a gente começou a se reinventar, eu fui promovido para gerente comercial. E veja só, olha que mudança, né, Rafael? Não necessariamente, sei lá, você escolheu contabilidade e você vai morrer na contabilidade. Ah, eu escolhi, eu quero ser advogado, você vai morrer como advogado. Não, gente. Se reinvente, se não foi o que você encontrou, muda, vai para outra profissão. Vai fazer o que a tua essência traz, o que você se apaixona por isso. Eu comecei na contabilidade, comecei no comércio, fui para a TV, comecei como motoboy na TV, fui cinegrafista nas duas principais TVs do mercado. E aí, fui para as duas principais TVs do mercado e não era o que eu buscava. Eu amo a contabilidade, eu quero a contabilidade. Então, fui para a contabilidade, depois, dentro de uma instituição financeira cooperativa, no qual passei uma grande parte da minha carreira, fui convidado para fazer parte do time comercial, aceitei. Então, assim, se permita desafios. Se não foi o que você esperava, vá para o próximo, suba de nível, aprenda, corra, enfim, é isso que você deve buscar. E mais além, terminou esse programa aqui, você já tem um compromisso, tá? Sobe lá na TV, fala um pouquinho, Rafael. Daqui a pouquinho começa o programa de Rafael, de Gente e Gestão. Fala um pouquinho sobre esse desafio de estar à frente desse programa. A nossa ideia surgiu a gente estava na feira, né, com o Super. Sabe, passou pela gente e fez, rapaz, eu tenho uma coisa bacana para vocês. A gente tinha acabado de fazer um evento, que a gente entrou como patrocinador Unidentes, e Wagner Alves, ele organiza um evento aqui de uma pessoa que é o Conecta e o Jantar com RH.
E tinha tido uma edição do Conecta e teve uma repercussão muito bacana, tudo. Aí eu conversei com o Wagner, falei, Wagner, bora criar um programa de TV. Primeira ideia da gente foi um podcast. Aí Wagner fez, não gosto muito dessa pegada de podcast, porque não tem tempo e tal, fazer ao vivo, às vezes a gente não vai estar dentro do horário certo para poder fazer. Aí eu fiz, então vamos fazer um programa de TV? Aí ele fez, como seria? Eu falei, vamos lá conversar na TV. A gente foi com o Sávio, lá na época ainda era TV Manaíra, foi antes deles serem comprados agora recentemente. Aí a gente desenhou o projeto pensando em quê? Qual é o público que compra meus benefícios? Qual é o público que compra as consultorias de Wagner e os processos de recrutamento? RH, donos de empresas, diretoria. A gente precisa ser visível para esse pessoal. É uma frase de Adib que eu uso muito, que é brasileiro gosta de comprar de quem dá a cara. Isso. Então a gente faz muito esse trabalho, eu apareço muito, às vezes a gente é outdoor, tudo, mas um programa de TV ajudaria muita gente a comercializar nosso principal produto, que é eu vendo Unidentes, Wagner vende recrutamento e seleção, vende consultorias, e a gente desenhou. Mas como é que a gente vai fazer esse programa? Vamos trazer pessoas que agreguem conteúdo a quem a gente quer anunciar. Então, desde então, a gente já trouxe maiores gestores de RH, a gente trouxe pessoas para falar sobre esse boom imobiliário que está em João Pessoa. A gente acabou de terça-feira, terça-feira para retrasada, passou de Natália, que ela é presidente do Sinapra, para falar sobre publicidade e propaganda. Então a gente já trouxe várias e várias e várias pessoas de segmentos diferentes. Vários empresários, trouxemos muitos empresários para cá para falar sobre como empreender. Tivemos uma aula com o Tássio Maia, que foi falando sobre a venda digital em João Pessoa, que todo mundo, eu acho que isso é unânime, Vinícius. Todo mundo sabe que a venda digital em João Pessoa é falha. Costumo sempre usar o exemplo que eu estava procurando apartamento para comprar. Eu falei com mais de 50 anúncios e eu terminei fechando com uma pessoa que é ótima, que é meu amigo, porque eu fui falar com ele no WhatsApp, que é Amorim, que ele também é do Cristian Angel, domina hoje uma pessoa, tá? Então, eu fui falar com ele e ele me deu todo o suporte. Então, a venda hoje aqui na Paraíba ainda é muito fraca no digital. A gente levou Tasso deu uma aula sobre venda digital. Inclusive, Tasso é um dos próximos entrevistados, indicação do Matheus, contador Matheus da Atalanta. Tasso vai estar aqui compartilhando muito sobre vendas, tá? É um cara que é referência em vendas, sim. Assim, então, a gente vem para agregar. Nossa missão, a ideia da gente é agregar ao mercado conteúdos que possam ser relevantes, que a pessoa possa olhar, poxa, eu estou fazendo isso errado. Caramba, eu poderia melhorar nisso. Porque a gente sabe que não é fácil, não tem tanto conteúdo, não tem tanto conteúdo. E a gente vive hoje num mundo muito de TikTok, de vídeos E essa curtos. geração também que não ajuda, né? A geração mais jovem aqui. A gente teve uma reunião com a Natália, que é um programa com a Natália que a gente gravou. Ela até mencionou, ela é professora da UFPB de comunicação social, publicidade, propaganda e comunicação social. E ela falou que alguns dos alunos dela, dessa geração mais jovem, não sabia quem era o Washington Oliveto. Quando o Washington Oliveto Isso, morreu. uma referência. A referência. Então, a gente tenta trazer conteúdos que eles possam nos assistir, que eles possam saber quem somos, que eles possam crescer, que a gente tentar levar um pouquinho do que a gente sabe para eles e compartilhar com todas as pessoas. Acho que nosso programa já vai chegando à 30ª edição. A gente começou no comecinho de dezembro, no fim de novembro para o começo de dezembro. A gente está aqui se empenhando e sempre trazer conteúdos novos para o pessoal. Inclusive, o Oliveto, eu sou apaixonado pela história dele, por tudo que ele construiu, porque ele construiu tudo isso por simples. A ideia dele, a virada de chave dele na comunicação brasileira, mundial, né? Posso dizer assim, foi fazer o que todo mundo achava extraordinário, mas com simples. O cara dizia, tu construiu isso só com isso aí. Uma bancada, uma Isso. pessoa, a propaganda do Bombeiro durou quantos anos? E a turma achava que era aquelas megas produções de carro, de não sei o que, de helicóptero. Ele lá com a bancada, com um excelente texto, se conectou com as pessoas e conseguiu um dos maiores. Ficou no ar, o cara ficou no ar não sei quantos anos, o personagem. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos o personagem do Bombril. Oliveto nos deixou agora em 2025, né? Realmente a participação dele aqui no Sebrae Business, ele já não estava bem, ele estava muito debilitado, ele já era né, eu tive lá, você também estava. E é isso, eu tive uma experiência, rapaz, essa semana com a minha equipe, onde eles estavam, e assim, tipo Oliveto, né? Batendo cabeça, o que é que a gente vai produzir, vamos gravar, liga a luz, não sei o quê. E aí eu tenho um monitor, que é um monitor que eu acompanho um sistema de monitoramento das câmeras da empresa. E eu olhei na câmera
e eu vi uma pessoa dançando, brincando. Eu achei muito massa. Não foi? Tu acompanhou? Eu vi. E aí eu olhei na câmera, aí eu olhei aquele painel com várias câmeras, a gente tem mais de 10 câmeras aqui na empresa, e aí eu disse, caraca, velho, João Pedro levantou, que é um colaborador da equipe de vendas, fez uma resenha, e eu ri, achei engraçado, eu digo, peraí, vamos fazer uma parada aqui. E aí eu chamei a equipe, senta aí, foi, cara, coisa de segundos. Eu digo, tu vai levantar assim, tu vai dançar, faz uma dança louca, e depois a gente toca o sino, que a gente tem que ter um sininho aqui das vendas, quando fecha negócio, eu disse, bicho, toca o sininho, depois você abraça, pula, e aí a palhaçada é vocês que vão fazer. E esse vídeo bombou, tá bombando nas redes sociais, a gente alcançou resultados que jamais a gente alcançaria nem com tráfego pago, Rafa. E aí eu sentei com a equipe, compartilhei esses resultados, eu digo aqui, ó, o simples trazendo o extraordinário. E isso que tu falou do sino é importante, e quando ela tem esse conceito de que na empresa todo mundo entende que precisa vender. A gente teve uma época que eu comprei um sino, antes da pandemia. Eu comprei um sininho para tocar quando as meninas do call center do 76 batessem a meta do dia. Aí eu tocava e o pessoal reclamava, o resto do administrativo. Aí o que foi que eu fiz? Eu fiz, tá certo, não pode tocar o sino não, né? Beleza. Coloquei uma tenda na frente, fiz um plantão de vendas na frente, levei as meninas para frente para vender com notebook. Todo o plano que a gente vendia só tava fogos, estou fora da empresa. Aí no instante passaram, acharam melhor o meu sininho. Mas a gente tem um sino também, porque toda conquista tem que ser comemorada. Toda conquista precisa ser comemorada, não importa. São conquistas pessoais, conquistas coletivas, são conquistas de resultado, são conquistas, muitas vezes, a gente tem um processo interno aqui na empresa, Rafa, que é um treinamento interno. E esse treinamento interno são os colaboradores que ministram. Muitas vezes, mas Vini, eu vou ministrar sobre contabilidade, cara, eu não sei. Você vai ministrar sobre o que você aprendeu, porque ele vai se desenvolver e isso vai virar uma cadeia e aquela pessoa que não tem tanto conhecimento, não tem tanto expertise, vai aprender a ministrar um treinamento e o resultado é fantástico, cara. A galera está evoluindo bastante, bastante mesmo. Mas vamos lá, vamos dar seguimento. Eu queria trazer você que está nos assistindo, né? Entrou agora a audiência bombando, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio Rafael Macedo, esse cara aqui pegou a veia comercial, vem entregando muito resultado ali, à frente de uma instituição que é referência, né, a Unidentes, que é uma referência em plano odontológico. E você que está nos assistindo, que quiser fazer parte do nosso programa, vem colaborar com a gente, vem patrocinar esse projeto que vai trazer muita gente boa. Você pode fazer parte, a sua imagem pode estar aqui junto com a gente, investindo, patrocinando o nosso projeto e fazendo a diferença na vida das pessoas. Então vai lá, me segue, @Vinícius Moraes JP. Segue também lá, se inscreve no nosso canal, que é o canal da Impacto Soluções Contábeis, que é o maior investidor do projeto. E vem fazer parte desse projeto, desse podcast que só cresce. O projeto ele vem do pilar do contar, primeiro falando muito sobre contabilidade de forma disruptiva, depois é sobre o contar histórias, então a gente vai contar muita história aqui, sobre histórias de sucesso, histórias que não deram certo, né? Histórias que inspiram pessoas, e é o Conta Comigo, que é aquele conta de contar mesmo, dizer, poxa, eu estou contigo, Vinícius, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, e a gente vai trazer, sim, pessoas para poder impulsionar teu negócio, poder te ajudar. Então, você que quer fazer parte do programa, fala comigo, manda um WhatsApp, manda um Instagram, que a gente vai estar te trazendo, te apresentando esse negócio fantástico. Então, Rafa, vamos dando seguimento aqui, falar um pouquinho sobre o programa, que vai ao ar daqui a pouquinho. E você falou sobre essa comunidade, né? O RH, que também é uma profissão que cresceu muito, não existia e nasceu e vem crescendo, porque tem sido o coração ali das pessoas. As ações de RH têm trazido resultados extraordinários para as organizações. E aí tem essa comunidade Essência RH. Fala um pouquinho sobre isso. O que é isso aí, cara? Essa comunidade é do Rio Grande do Norte. A gente tem uma operação lá, Unidentes, e eu tive a honra de conhecer muita gente boa no mercado do Rio Grande do Norte. No evento que eu mencionei anterior, que é o Conecta, que é organizado por Wagner, eu trouxe como convidado da Unidentes 3 RHs de 3 grandes empresas do mercado de lá. Veio Isabelle, da Esterbom, veio Cássia e Núbia, da Simas. Simas, quem não conhece, é a fábrica do pirulito pop. A nossa infância, você entra lá dentro, você fica assim, esses bombons eram doidos, não sei o que, não sei o que. E a gente trouxe Jussiele da Loucos por Coxinha. Elas vieram para o evento, gerou uma conexão entre elas, e elas terminaram criando a comunidade Essência. Hoje a ideia delas é reunir
e qualificar esse mercado do RN. Tem muita gente hoje que precisa de uma ajuda até na hora da integração do colaborador. E elas sentiam o mercado muito fechado para trocas. Às vezes você precisava de um plano de cargos e carreiras. Como é que você usa assim na sua empresa? E as pessoas viam todo mundo... Network, não existia. As pessoas viam muito isso como um concorrente e não passavam. E elas tiveram essa ideia e me chamaram para fazer parte, acho que foi agora no final de março. Eu tive na Lucas por Coxinha, ela me chamou e fez, Rafa, a gente queria que você fizesse parte da diretoria, porque tudo surgiu a partir do movimento seu, e a gente sabe que você conhece muita gente, você tem um bom relacionamento, e a gente quer realmente crescer. A gente quer que a comunidade hoje tem 50 pessoas, mas a gente quer que daqui a um ano tenha 200, e essas 200 pessoas troquem entre si. Às vezes você está precisando contratar um gerente, você está precisando... Dia 17 agora vai ter um encontro, vai ser um encontro sobre liderança. Eles estão batendo muito na tecla da importância do RH, para a pessoa entender que o RH hoje, o setor comercial, todo mundo fala, o setor comercial é o coração da empresa, mas esse coração também tem que andar junto com o RH. Então, é muito importante. O que a gente vinha falando de reter talentos, de qualificá-los, de cuidar da saúde mental do seu colaborador. O dono, uma empresa hoje que não tem um RH, que não tem uma parte de gente de gestão, ela não vai crescer tanto como outras que têm, porque ela vai lhe ajudar no E são crescimento as da empresa. pessoas que geram resultado, né? Eu acho que Exatamente. a empresa cuida de pessoas, pessoas cuidam de resultado, né? Então, elas me chamaram. Primeira reunião depois que eu entrei foi no dia 12, foi no aniversário de Arthur, eu não pude ir. Mas dia 17 eu vou estar presente. A gente já conseguiu agregar algumas coisas depois que eu entrei, uma parceria com o Sorânio, que é da MRH. A gente conseguiu disponibilizar o MRH de Natal para os encontros. E a gente está fazendo tudo isso. A gente quer fazer eventos, a gente quer ter as reuniões mensais, mas a gente quer fazer pelo menos 2 eventos por ano para trazer pessoas qualificadas para que agreguem. A gente precisa de pessoas qualificadas para fazer qualquer crescimento. Então, se a gente pode contribuir com isso, é muito importante. Às vezes o povo fica, mas tu é vendedor, tu é comercial, como é que tu foi cair nessas coisas de RH? Porque eu gosto de gente. Então, a RH cuida das pessoas. E eu acho que casou muito. Então, você tem aquela visão que hoje em dia não se vende mais como se vendia 10 anos atrás. E você chegava, fazia uma apresentação. Vinícius, eu quero te apresentar aqui o plano da Unimed. A gente tem mais de 1.000 dentistas, 270 credenciados. O valor do plano é R$ 15. Vamos fechar? Não. Hoje você precisa mostrar o que você pode agregar para dentro das empresas. Você precisa entender qual é a dor que o RH está tendo, qual é a dor que o dono está tendo, qual é a dor que o funcionário está tendo, porque a gente costuma sempre brincar, a gente entra para não sair. Aquela visão antiga de que você tem que fechar comigo porque meu plano é mais barato. Você tem que fechar comigo porque eu te conheço. Eu tenho muitas empresas que são fechadas com a gente que são amigos de donos de concorrentes nossos. Mas a gente consegue agregar para dentro das empresas. E onde é que a gente sabe onde é que a gente pode agregar? É escutando o RH. Hoje a Unidense tem como diferencial. Eu tenho uma palestra, a gente tem um embaixador que é Suami Marques. A gente tem uma palestra sobre humor e criatividade aplicados no dia a dia. A gente leva para dentro da empresa para como deixar o ambiente de trabalho mais leve. A gente sabe, a gente passa mais tempo fora de casa do que dentro de casa hoje em dia. Então a gente precisa ter um ambiente leve de trabalho. E um conflito interno gera prejuízo gigantes, né? Exatamente. A gente tem um programa de gestão, como eu falei um pouquinho antes. Nesse programa de gestão a gente faz avaliação de desempenho, avaliação de clima, a gente faz avaliação de NPS, avaliação de ENPS, toda a questão de feedback está dentro. Então a gente agrega muito para dentro do setor. Rafael, quem está nos assistindo que queira participar do Essência RH, fazer parte dessa comunidade, como que faz e o que vocês fazem lá? Como é que é? Você falou um pouquinho, né? O que é que acontece lá, mas hoje, o que a galera está comentando lá, a principal dor das empresas no RH. Fala um pouquinho. Hoje a maior dificuldade que eu sinto das pessoas é a parte de recrutamento. Tá muito difícil de contratar gente no mercado de trabalho. Por exemplo, eu tô com uma vaga para adhesionista e uma vaga para executivo comercial desde janeiro. As pessoas vêm quando eu chego e digo, é para trabalhar na rua, tem que visitar as empresas, tudo, o pessoal termina dando para trás. Tá muito difícil. Então, eu acho que essa união de recrutamento, como é que tu tá fazendo, como é que eu posso agregar na empresa, é por isso que todo mundo está procurando. Todo mundo hoje, aqui na Paraíba, o próprio Wagner tem um grupo com mais de 700 RHs. E lá eles debatem muito as dores. O evento que ele faz partiu desse grupo. E é um evento fantástico, que tanto vai para qualificar, mas para ter um network, para você saber o que o pessoal está fazendo. E eu acho que é um dos principais gargalos hoje, é a parte de recrutamento. Eu acho que todo mundo está com problema com recrutamento. Às vezes eu escuto muito,
Já teve agora alguns RHs no nosso programa, que a gente falou, como é que tá para trabalhar com a geração Z? Tá tendo dificuldade de contratação? Ele fez, não é nem tanta dificuldade de contratação. Mas eu vi um vídeo uma vez de Isabel Camargo, ela falando, fez, o pessoal mais jovem olha pra gente, 35 anos, cabelo branco, olho tremendo, eles não querem ter essa realidade. Eles não querem isso. Às vezes a gente bate na tecla, eles querem as coisas mais fáceis. Mas a gente não tá se tornando muito exemplo para eles, não é? O que é que a gente conquistou chegando aqui, né? Né? Então, às vezes ele olha assim e faz, caramba, será que eu vou precisar passar por tudo isso? Chegar nos 35 anos não ter tempo para ver meu filho, tá cheio de cabelo branco, meu olho tremendo. Então, quando a gente vai para um cargo, aí faz, poxa, eu tenho um cargo aqui para design. Eu tenho que trabalhar 8 horas fixas lá dentro da empresa e para ganhar um salário de R$ 1.500. Ou eu posso fazer freela para quatro lugares diferentes, cobrar 500 que eu ganhar 2.000 mais do que eu ganho na empresa. Então, acho que a principal dificuldade que está tendo em contratação é essa. Está difícil de tirar gente das empresas, que antigamente tinha uma rotatividade muito grande, era muito fácil tirar alguém, como a gente está falando dessa tecla de que todo mundo está começando a olhar para os benefícios, pesa. Então, antigamente, se eu não tinha um plano de saúde na minha empresa, Vinícius tinha, eu ia para a empresa dele. Hoje os dois têm. Então, qual é o diferencial? Qual é o diferencial? Aí vai para salário. Mas aí o salário, o ambiente. Eu tenho um amigo meu que ele fez uma troca de empresa recentemente e ele está totalmente arrependido. Por quê? Ele cuidava só da Paraíba. Ele foi para a empresa para ganhar R$ 5.000 a mais, é um saláriozão, mas ele cuida do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Ele estava dizendo para mim, ele fez, brother, hoje é melhor você ganhar R$ 5.000 trabalhando de uma pessoa do que 10 pegando os 3 estados. Ele estava me falando, não compensa. Então, a gente tem que ser muito assertivo hoje na hora de um anúncio, na hora de contratação. Então, acho que para os RHs a maior dificuldade hoje é essa, é de recrutar. Verdade. Que bom, cara. Conversa boa. E a venda? Fala pra gente, quem está nos assistindo, vale a pena ter um setor de venda? Vale a pena investir num setor de venda? Capacitar, eu acho que é importante. O cara acha que é só colocar a equipe de vendas lá e ponto. Não. Fala pra gente sobre isso. Você também treina a equipe de vendas, né? Isso. Hoje eu tenho um setor comercial em 3 estados. A gente trabalha com executivos, com adhesionistas, com inside sales, com call center e com as empresas terceirizadas que são as corretoras. Quando eu assumi a Unidense, eu falei no começo, a gente tinha 20 vendedores. A gente teve o evento que foi o Top Prime agora em dezembro, que a gente premiou os maiores vendedores do ano, dos 3 estados. A gente teve 627 vendedores diferentes vendendo pelo menos um plano de Unidense no ano passado. Então é muita coisa. Imagina aí você treinar, capacitar, entregar produto, entregar atendimento para todo isso aí. Eu chegar aqui, Vinícius, dizer, vamos vender Unidentes, eu vou te pagar X% de comissão, é fácil. Mas eu fazer com que também você consiga vender o meu produto. A gente tem que ter um investimento em marketing muito grande, a gente tem que ter um investimento em capacitação, em material qualificado. Então, você que às vezes eu quero expandir meu setor comercial. Tu já viu como é que tá teus processos? Tu já viu como é que tá teu atendimento? Tu já viu como é que tá a tua entrega? Porque eu vejo muita gente aí fazendo anúncio de vários produtos e quando você fala nada, você clica, tem interesse de comprar, eu falo hoje, o cara vai me responder daqui a 5 dias. Verdade. Eu vou dar um exemplo que a Natália falou no programa com a gente. Tem um turista que veio conhecer João Pessoa no feriado agora da Semana Santa e amou João Pessoa, clicou num link de anúncio, o vendedor fez, terça-feira eu marco com o senhor. Ele clicou em outro, o cliente falou com o Pedro da 083, o cliente pediu para ver o apartamento, ele levou lá, fechou uma venda de 4 milhões. Melhor, Natália até falou isso pra gente no programa. O cara fez, eu ainda quero comprar um apartamento menor para o meu motorista e para a empregada, porque eles vêm comigo de São Paulo para cá. Olha o preço que o cara pagou. 4 milhões e 800 mil o cara comprou de prédio, ela me contou essa história. Então, um cara que atendeu, que fez o atendimento rápido, que estava disponível no feriado para fazer esse atendimento, qual foi o valor aí que ele recebeu de comissão? Então, vê como é que tá teus processos. Vê se tu tá atendendo bem, se tu tá atendendo rápido, se tu tá fazendo follow-up. Follow-up, olha, você trouxe o lead para dentro. Follow-up é a coisa mais importante que você tem a fazer, porque você já tem aquele contato. Às vezes, exemplo, eu não comprei agora, mas daqui a 3 meses eu posso precisar. Eu costumo sempre dizer às meninas que plano odontológico, quem clicou, a maioria do brasileiro compra plano odontológico na hora da dor. Aí ele clicou no sábado, no domingo de noite, clicou no link, a gente atendeu ele na segunda de manhã.
às vezes a dor de dente A parou dor e já não não é a teve mesma. interesse. A dor já não é a Mas mesma. daqui a 4, 5 dias o dente vai voltar a doer. Então, manda mensagem de novo para aquele cliente. A gente hoje trabalha de uma forma que a gente faz assim, ó. Ele tem 10 mensagens. A gente manda até 10 atendimentos pelo Insight Sales, que é quem recebeu o lead, que é a venda ativa. Quando passa da 10ª, cai para o call center, que é a venda, mas é a receptiva. Ou seja, tem um processo, né, Rafael? Quando passa, chegou na 10ª, que é essa receptiva, que recebeu o lead e não consegue vender, elas passam para a menina do call center, que é a venda ativa. Por quê? Querendo ou não, ela vai estar mandando mensagem e ela vai perder. E as meninas não perdem tempo de atender os novos leads que chegaram com total interesse. A gente formatou de um jeito que hoje, para você pega no anúncio da Unidentes, não vai diretamente para o WhatsApp. Ele não joga diretamente para o CRM. A gente evita muitos curiosos, a gente não perde tempo. O que é que a gente faz? Entra no site da Unidentes, Muito bota bom, nome e dica. telefone, aí cai no CRM. Eu evito perder tempo com curioso. Muito Às vezes a bom. pessoa que já é cliente, que está precisando de uma carteirinha, que está precisando. Então a gente faz muito isso. Tem lá, quero ser cliente, nome e telefone. Quando cai nas meninas, caiu, automaticamente já Fez um começa. funil organizado de ações. Né? Caiu o lead e tem 30 segundos para começar a apitar. Você botou agora, já cai automaticamente no sistema da gente. Tu tem 30 segundos para atender. Se tu não atender, cai para mim. Se eu não atender, cai para o do lado. Se ela não atender, volta para. Muito bom. Então, às vezes, não dá tempo nem de você cogitar falar com outro plano, com outro concorrente ou com outro vendedor. Porque a gente tem um índice de fechamento muito alto. Muito bom. Pega essa dica aí, viu? Você que não tem estrutura ainda, você que não pensou em montar uma estrutura de vendas, pega esse site, compartilha aí o nosso podcast, porque tem muita dica boa. Rafael, Somente à vontade. só para terminar assim. E você contrata quem faz tráfego pago. Contrata um CRM para você ter o seu líder. Tem muita gente jogando pro link do vendedor, pro WhatsApp do vendedor. Às vezes esse vendedor mudou o celular e perdeu aquele contato. Aquele contato é seu pro resto da vida. Verdade. E aí, Rafa, que podcast fantástico, né? Compartilhando muita coisa boa. Tua história é inspiradora, principalmente essa parte de vendas. Mas tem uma parte do nosso podcast onde a gente puxa um pouquinho o teu emocional. Pesado, hein? Mas eu sempre costumo dizer que a gente sempre tem alguém que nos move, tem alguém que faz. A gente tá aqui hoje, a gente tá aqui hoje em vão. E aí, o ser humano, ele é muito de propósito, né? Então, se eu perguntasse, Rafael Macedo, meu irmão, o que é que hoje te move? Eu sei que não é só o plano, eu sei que não é só negócio. Você olha para o celular, a capa do seu celular, você vai ver a foto da sua esposa, da sua família, né, meu irmão? Olha Vai lá aí. pegar? É isso? Deixa eu ver se ele corta ali. Acho que não. Não. Ele vai. Dá para ver? Eita, Paulo. Aí, ó. Né? Que coisa linda. E aí você na capa do celular, você olha e é uma inspiração. Então hoje, meu irmão, o que é que faz o olho lacrimejar? Seu garotinho lá de 4 anos que a cada dia te apaixona mais. Como você disse, foi uma luta vir para cá porque saiu e disse, papai, eu quero estar com o senhor, papai, eu te amo. O senhor vai para onde, né, meu irmão? O que é que te move? É minha família. Família em primeiro lugar, acho que é tudo. Às vezes a gente tá na rua, tá na estrada, é cansativo, fica distante. Eu tomo conta de 3 praças hoje, então a gente tenta sempre estar presente o máximo possível. Mas quando você chega no sábado de manhã, que seu filho lhe acorda, de papai te amo, você tá com sua esposa, você faz uma viagem com eles, você tá próximo deles, você pode do nada, às vezes, sem estar fazendo nada, tá aqui sentado no sofá, eu, minha esposa, meu filho embaixo brincando, a gente assistindo um filme, vendo música, a gente gosta muito de ficar na sala vendo música. Isso nos motiva a realizar os sonhos deles, poder proporcionar o melhor para eles. A gente que veio de baixo sabe como é difícil os não que a gente As nossas escutou, dificuldades, né, Rafa? os nãos que a gente escutou e fazer com que seu filho não passe pelo mesmo que você passou, que você possa dar uma educação boa, que você possa dar uma alimentação boa, que você possa cuidar da saúde dele desde pequeno. Eu acho que isso é uma coisa que move todo, não só eu, mas eu acho que todos nós somos pais, somos mães, quem está nos assistindo sabe da importância da família para gente. Eu vou fazer 10 anos de relacionamento com minha esposa, amo muito ela. Ela sabe da importância que ela tem na minha vida, para o meu crescimento. Quando as pessoas, ela me apoiou até quando eu não acreditava no meu potencial. Ela era a pessoa que mais dizia: vá para as vendas, você tem jeito de vendedor. Então, eu sou muito grato a ela. Amo muito ela. Eu sei que eu, às vezes sou muito falho com essa questão de estar um pouco ausente, mas não vem glória sem. Infelizmente, as glórias vêm para a gente precisa desses momentos mais
um pouco distante de tempo. A gente hoje, com questão de celular, a gente termina acontecendo de ficar um pouco mais. Estou em casa, mas você tem um cliente que precisa falar com você, você tem alguma coisa que você precisa responder. E meu filho é o amor da minha vida, pô, não existe não. Ele é um menino muito feliz, que me motiva muito. O nascimento dele transformou o Rafael? Transformou muito. A gente passa a ter um outro sentido na vida, Outro né? olhar, né? Você não imagina, exemplo, às vezes eu fico com raiva, amor, vamos fazer, a gente tá precisando fazer uma viagem só nós dois. A gente vai num restaurante, a gente fica, Arthur era pra estar ali no parquinho, né? Então, às vezes é muito difícil isso mesmo. A gente conseguir ter esse amadurecimento de que você não consegue hoje para oferecer o que a gente oferece a nossos filhos, a minha esposa. A gente tem que estar um pouco distante, porque por mim eu trabalhava de casa com notebook e eles dois do meu lado o tempo todo. Mas para a gente ter resultados, a gente precisa fazer renúncias e dói um pouquinho no peito, dói um pouquinho no coração. Exemplo, ele teve a apresentação agora da Páscoa, infelizmente coincidiu com o dia que eu estava viajando. A primeira apresentação dele que eu perdi, eu viajando, tendo reunião e não conseguia me concentrar porque eu me sentia culpado, né? Mas a gente sabe que faz parte do processo. Verdade, meu irmão. E assim, Aí o Boqui chora falando essa mesma dor que você está sentindo, eu estou aqui também chorando, mas né? essa mesma dor que você está sentindo, eu também sinto. Mas se revista de força com a presença de Deus e entenda que tudo que você está fazendo, Ele vai também lhe agradecer lá na frente. E tudo tem um preço, vai ter o preço da distância, o preço da ausência, mas Ele também vai entender que uma condição melhor de vida que Ele vai ter, que você não teve, foi fruto do teu suor e do teu trabalho. E não tenha dúvida que quando ele tiver maiorzinho, vai ter muito orgulho de você, meu irmão. Né? E a gente sabe, quem veio de baixo sabe que os nãos que meu pai e minha mãe me davam não era porque eles queriam me dar o não, doía neles. E é pra gente não dar esse não a ele, principalmente pra mim não dar esse não a ele, é ele não passar por tudo que a gente passou. Às vezes era muito difícil de você entender as dificuldades que você tinha. Só que eu acho que a gente, como a gente não tinha tanto acesso a tanta informação, você não estava com o celular na mão, se comparando, os não pesavam tanto. Verdade. Hoje, quando você analisa, faz, caramba, eu deixei de fazer tal coisa porque meu pai e minha mãe não tinham dinheiro, meus amigos estudavam em colégio particular, eu estudava no público, e não, para mim não tinha diferença, a gente era amigo do mesmo jeito. Isso. Para mim, a melhor fase da minha vida foi o tempo que eu estudei no Dumerval e no José Lins. Eu amava estudar ali, pô, no Dumerval, porque era rigoroso, era rigoroso o Dumerval, mas eu gostava demais daquela escola e eu não trocaria naquela época por nenhum colégio particular. E eu vou mais além, viu, Rafael? Muita gente hoje, escola pública, beleza, são gerações diferentes, tempos diferentes, mas está aqui dois profissionais formados, referências hoje no que fazem, e filhos do José Lins do Rego, escola É, estadual lá do Cristo Redentor, onde minha mãe foi professora, onde eu passei grande parte da minha infância. E, claro, são momentos diferentes, tempos diferentes, mas dois profissionais bem-sucedidos aí vindo também de escola pública, né? exatamente. Quando no final do ano retrasado, a gente passou as férias, a gente foi para Paris. Eu ficava olhando assim, ó, caramba, pô, o minha maior diversão era ir pro Campo da Mangueira jogar bola. Olha onde eu cheguei. E, tipo, a gente sabe das dificuldades que a gente enfrentou, das coisas que a gente passou. E meu filho, com 3 anos, já estava lá. Eu nunca imaginava que eu poderia chegar. E eu digo a vocês, eu sou uma pessoa muito grato. Se eu hoje não tivesse o que eu consegui alcançar com o meu trabalho, eu seria muito feliz. Eu costumo sempre explicar que eu não tenho muitas expectativas. Eu deixo as coisas irem acontecendo. Quando a gente chegou lá, eu ficava olhando assim, eu, caramba, isso era uma coisa para mim inimaginável. Até os 20 anos eu não tinha ido de pipa. Eu não conhecia pipa. A gente não saía de uma pessoa. Era muito mais difícil. Aí eu lá, eu olhando assim, eu, caramba, isso aqui é uma conquista que o meu trabalho me deu, que o meu esforço, a minha dedicação. Às vezes o pessoal fala, tu se dedica demais, tu sai tarde da empresa, tudo. Mas eu tô colhendo os frutos do meu trabalho. Eu acho que isso é muito importante. Isso, verdade. Pois é, gente. Obrigado aí pela audiência durante todo o programa. Compartilha, manda nos grupos da família. Segue lá, vai e se inscreve no nosso canal. Tem muita coisa boa vindo por aí. Rafa, obrigado, meu irmão, pela tua Tamo junto. participação, meu irmão. Obrigado por Ainda tô aceitar o aqui convite. limpando minhas lágrimas. Faz parte, faz parte. Obrigado. História inspiradora, você que está nos assistindo, meu irmão. É possível, com muita luta, com muito trabalho, pagando um preço, né? Muita geração que está querendo
conquistar algo sem pagar o preço, seja lá qual for. Nós tivemos o Beto Chaves aqui, ele falou sobre isso, não importa o preço, mas você tem que pagar o preço. Eu vou na praia, você tem que comprar uma sandália para ir na praia e não queimar o pé. Então, pagando o seu preço, acima de tudo com ética, respeito, focando no que você acredita, eu acho que isso é muito importante para que você alcance seus objetivos. Então, Rafa, obrigado, foi uma alegria enorme ter você aqui. E ao final do programa a gente tem um momento Conta Comigo, que é um momento onde você indica, né, quem você queria ver aqui no nosso programa. Quem você imagina estando sentado aqui de frente comigo, compartilhando, batendo um papo, fica à vontade. Eu sempre costumo indicar uma pessoa, mas eu já sei que ele vai estar no próximo, que é Tássio. Tássio faz um trabalho maravilhoso aqui com vendas digitais e treinando equipes. Então, como ele já vai estar, eu tenho uma pessoa para indicar que eu acho que é uma história bacana também de superação, mas que está fazendo um trabalho diferente do que todo mundo faz. Ele é ótimo. A gente fez um treinamento, ele deu um treinamento para a LDF um dia desse, de motivação. Ele trabalhou comigo, mas ele saiu agora para abrir a sua própria corretora, que é Valmir Pereira. Você bater um papo com ele aqui de superação, de história, de motivação. Ele é um cara muito bacana para você contar a história dele aqui. Coisa boa. Então fica o convite, viu, Valmir? Larga um pouquinho aí a corrida, o atletismo. Esse dia ele já está competindo, né? Vem conversar com a gente. Valmir, que é um cara fantástico, um ser humano extraordinário. Em breve, sem dúvida, ele vai estar aqui com a gente, viu? Missão dada, missão cumprida. Então, Rafa, mais uma vez, meu irmão, obrigado pela consideração, pela parceria. E você que está aí, que assistiu mais um show desse, não, ó, tu vai dar só fechar o YouTube e tu vai direto lá para a TV, que o Rafael vai estar ao vivo lá no programa dele, que a gente já estão falando ainda mais sobre negócio, sobre gente, sobre RH. Beleza? Exatamente. Dá as considerações finais aí, Rafa, para a gente encerrar. Pessoal, é que nem ele falou, já, Gente de Gestão, TV Norte Paraíba, canal 14, que ela é afiliada da Rede TV. Vai ser um papo muito legal, a gente sempre está trazendo vários empreendedores para vocês conhecerem um pouquinho e escutar histórias também, tá? Quem quiser me seguir, Rafael Macedo 12, estou sempre compartilhando rotinas, matérias bacanas, coisas sobre o nosso programa. Então segue aí, Rafael Macedo 12. E quem quiser contratar o plano da Loja da Unidex, vou nem fazer meu merchan, pode entrar aqui em contato com a Impacto, que eles hoje são uma empresa credenciada, que conhece o nosso produto, que vendem muito bem, tanto no pessoa física como no empresarial. Você está assistindo, ainda não tem o plano de empresa da Unidex, está perdendo tempo, porque hoje são mais de 5 mil empresas que a Unidex atende. Então, fala com o Vinícius e contrata o plano aí com a gente. Verdade, vale a pena demais. E ó, aqui a gente vai tomar muito café e compartilhar coisas boas, tá certo? Gente, mais uma vez, muito obrigado. Não me deixa na mão. Terça-feira que vem, às 19 horas, tu tem 2 compromissos. Um com a gente, depois um no Gente de Gestão do Rafael, tá? Deus te abençoe. Eu fico muito feliz de estar compartilhando histórias de sucesso, histórias que são referências que você possa aprender aqui e aplicar no teu dia a dia. Então, Deus abençoe vocês. Mais um podcast de sucesso, mais um episódio fantástico. Deus abençoe vocês e até a próxima, hein? Tamo junto!